Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Como vocês viram, anunciando aí Jamil Chad, eu já vou assim começar direto com ele, porque a gente tem pouquíssimo tempo com o Jamil e nós não queremos perder nenhum minutinho. Mas eu Tudo bem? prometo que eu volto para um programa inteiro, Maria Flor. A gente sabe disso, a gente sabe disso. E assim, Jamil, eu li o seu livro, e assim, primeiro esse memorial, né, que você traçou fazendo essa seleção. Mas assim, eu me lembrava tanto da nossa última entrevista, tanto você falando quais as perspectivas da OMS, eu falava, meu Deus, e a gente estava longe, né, Jamil, de imaginar 650 mil mortos, é um negócio muito doido. Deixa eu chamar a galera. Boa noite ao Robson, José Pinto, Maria Correia e todo mundo que está chegando agora. Se aproxeguem. Hoje o papo vai ser muito bom e muito conectado. Na primeira parte, a gente vai conversar um pouquinho sobre o novo livro do Jamil, que, como eu falei agora há pouco, é quase um memorial. Ele é um complemento do que a gente fez na CPI da Covid, né? A CPI da Covid fez toda aquela oitiva, a gente conseguiu finalmente registrar a barbárie, que é para ver se a gente não deixa essa barbárie impune. E a organização desse livro, os artigos que o Jamil coloca nesse livro, a ordem que ele dá e o que ele quer transmitir para a gente, tem muito a ver com o que a gente vai discutir na segunda parte do programa, que hoje a gente vai trazer o Clemente para a gente falar da plataforma da classe trabalhadora, né, da plataforma única, que saiu na Conclate de hoje, né, uma organização das centrais para fazer uma plataforma para disputa eleitoral, né? E a gente pautar o que realmente tem que pautar. Deixa eu chamar para o nosso bate-papo aqui a Lourdes Nassif, do GGN. Jamil, quando eu falei que você vinha lá, eu quero. Você tá Oi, cheio Jamil, prazer te ver, Jamil. Prazer estar com você aqui, Afro. Jamil, você é muito querido. E o Teseu, que está com a gente também na bancada. Ei, querido. Oi, Teseu. Boa noite, pessoal. Oi, Lourdes, Tudo bom, Teseu? Jamil. Tudo bom? Ó, Jamil, que prazer enorme a gente ter um petroleiro tão novinho, né, como coordenador geral do maior sindicato da Bacia de Campos. É uma coisa muito bacana. A gente estava conversando semana passada, que a gente fez um programa para descomemorar o golpe, e aí foi muito bacana, porque a gente teve Ivan Seixas aqui e o Luiz Eduardo Greenhalgh. Foi lindo, lindo, foi um encontro muito bonito. Eu convido vocês que perderam o programa da semana passada, vai lá na playlist do Fórum Sindical e não deixa de ver, porque foi muito sensível, muito bonito, e tem muito a ver com o papo que a gente vai ter aqui hoje, né? Porque a gente não puniu a ditadura militar. Será que a gente vai punir, né, os crimes da pandemia? Porque tem crime, gente, aí, tanto na ditadura como aqui, contra a humanidade e crime contra a lesa-pátria, né? Esse governo é um governo lesa-pátria. Então, assim, Jamil, eu queria começar com os petroleiros que o digam, viu, Pro? Pelo amor de Deus, o que eles estão fazendo Exato. É um horror, né? Destruir a forma que o Brasil tem, inclusive, de sair dessa crise. Jamil, eu queria começar pelo título e subtítulo, que você viu que a gente aproveitou no card, né? O subtítulo. E eu gosto muito de duas ideias que estão aí. Uma, que é o luto como resistência. A gente não esquecer jamais que a gente teve um saldo de 650 mil mortos, né? E que a gente não precisava ter, assim, assassinado tanta gente. É uma loucura o que aconteceu durante a pandemia. E o segundo, que eu acho maravilhoso, é você coloca essa possibilidade que a gente precisa reconstruir o futuro. A gente não pode voltar no novo normal. Eu queria que você começasse por aí, porque eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente pensa e quer. A gente não pode esquecer a barbárie que foi a pandemia, a gente não pode voltar àquele normal da extrema desigualdade. É isso.
Maria Flor, obrigado aí pelo convite, Teseu, Lourdes, muito bom estar com vocês, muito legal mesmo. Olha, primeiro, em relação ao título, até o luto, né, muita gente até acha que é uma referência à morte. Não é, Maria Flor, é uma referência à vida, é uma referência à resistência, é lutar, é ação. Eu já ouvi muita gente dizendo, bom, vamos criar um memorial, vamos fazer uma homenagem, etc. E tudo isso é válido, certamente tudo isso é válido. Agora, a maior homenagem que a gente pode fazer para aqueles que não resistiram é lutar, é garantir que algo aconteça como resultado dessas 650 mil mortes. Eu não sei se você chegou a ler, pelo menos o começo do livro, Maria Flor, eu fui ler de novo. E eu fiquei muito bravo comigo mesmo. Por quê? Porque quando chegava a 100 mil mortos, a gente gritava, etc., falava, olha que absurdo, mas não agia. Né? Essa parte que eu até me senti um pouco mal, sinceramente, lendo o próprio livro, porque, só para quem não conhece, o livro vai marcando, né, desde março de 2020, talvez os principais momentos da pandemia, com textos, com crônicas, com análises. Tudo que está ali, a gente conhece, no fundo. O que eu tentei mostrar é, primeiro, fazer esse calendário mórbido, mas que ele esteja presente, e reflexões que ainda são válidas, não só hoje, como no futuro. Então, não são matérias sobre o passado, são matérias sobre o futuro, são análises sobre o futuro. E eu lendo de novo o que eu mesmo escrevi, não é possível que a gente não agiu. Não é possível que a gente assistiu tudo isso e passou impune. Então, não pode mais passar impune. A maior homenagem que a gente pode fazer para essas pessoas que não sobreviveram é justamente garantir que essas mortes não tenham acontecido em vão e que simplesmente a gente vai falar, bom, foi o vírus. Não foi o vírus. Foi o vírus. Agora, ele teve uma ajuda gigantesca. Nada disso era inevitável. Não há essa inevitabilidade. Porque se existe, você não explica a outros países que não tiveram a mesma taxa. Né? Ou seja, você teve algo extremamente grave, uma crise sanitária extremamente grave, que foi aprofundada com medidas políticas. Se elas são deliberadas ou não, é um outro debate. Agora, mesmo a omissão precisa ser levada em consideração com vistas a algum tipo de resposta. O livro, Maria Flor, não é sobre a pandemia. O livro é sobre nós. O livro é como nós vamos reagir a tudo isso a partir de agora, não do passado, a partir de agora. E é o segundo ponto que você falou, essa reinvenção do futuro. É impossível que a gente volte para o que era. Se a gente optar por voltar, não tem problema. Mas vamos então entender para onde é que a gente vai voltar. A gente vai voltar para um mundo em que 4 bilhões de pessoas, 4 bilhões, não tem nenhum tipo de proteção social. É isso mesmo. A gente está disposto a entregar esse mundo para os nossos filhos e dizer, olha, boa sorte para vocês. Primeiro. Segundo, o mundo, Maria Flor, que produz alimentos para 3 planetas. 3 planetas. E a gente deixa 1 bilhão de pessoas com fome todos os dias. Então, quem morre de fome, morre assassinado. Essa é a conclusão óbvia. Né? Se você coloca... Agora, tá, então vamos lá. Não funcionou. É um sistema que, obviamente, está mais do que esgotado. É um sistema que, sim, facilita a vida de um grupo de privilegiados, e eu me incluo nesse grupo de privilegiados, mas deixa para trás ou deixa abandonado um número gigantesco de pessoas. Então, essa reinvenção ela precisa acontecer não porque, vamos pensar um mundo diferente. Não, é porque não tem alternativa. Não existe alternativa. A gente precisa justamente pensar nisso e precisa ser agora. Porque essa é uma oportunidade que o mundo, sim, está revendo muitos dos seus pilares. E, bom, vamos lá. Vamos colocar Teseu, Lourdes, vamos colocar as nossas vozes e as nossas ações para moldar esse futuro. Só para completar, Maria Flor, se não tem nada de inevitável,
e a gente descobriu isso na pandemia, né? A democracia não é inevitável, né? A gente pode ver a destruição dela. O emprego não é uma garantia. Ele pode ser destruído como ele foi destruído nesses anos, né? Os direitos podem ser retirados. Bom, então não tem inevitabilidade. Ok, um cenário péssimo. Agora, se não existe essa inevitabilidade, quer dizer que o próximo passo pode ser criado ainda. Se esse próximo passo pode ser criado ainda, cabe a nós justamente agir para que o próximo passo seja o nosso e para que esse próximo passo seja um passo muito mais sólido do que a gente dava antes da pandemia. Te deixo aí. É isso aí, Jamil. Eu vou pôr a Lourdes e o Teseu, senão eles me matam, né? Desculpa. Com certeza, com certeza. Jamil, não querendo ser nem advogado do diabo, nem jogar água na fervura, pegando só a última parte da sua fala, nós tivemos, antes da pandemia, nós tivemos o incêndios em toda a Amazônia, em todos os nossos biomas, destruição de todos os nossos biomas, e foi aquela grita geral: não podemos deixar isso acontecer, não podemos deixar isso acontecer. Isso também, assim como a coronavírus, isso também interfere na vida das pessoas, interfere porque vai interferir na quantidade de água que os outros estados vão receber, a gente sabe toda a ligação. Então, teve aquela grita inicial e depois caiu no esquecimento. A boiada passou e ninguém reclamou. Veio a pandemia, conforme você mesmo marcou isso bem no seu livro, quando chegou em 100 mil mortos, foi aquela grita. Quando chegou em 650 mil mortos, já estávamos banalizando a morte. Morreram só 300, como se 300 não fossem muitas pessoas, muitas famílias, muitas vidas envolvidas. Esse é o nosso normal. É o nosso normal. Gritar e, a partir do próximo tema, esquecer o tema anterior e passar para frente. Você acha que uma mudança de governo, que não flerte com autoritarismo, que uma mudança de... só isso seja suficiente para colocar de novo, principalmente a classe média, que é quem leva essas lutas adiante, a classe trabalhadora, que é aquela que tem trabalho ainda, você acha que é suficiente para que a gente repense esse futuro que nós temos nas mãos? Você acha que, a partir da eleição, no dia seguinte, vão começar a cobrar milagres e a gente cai de novo naquela grita e esquece tudo que aconteceu aí? Lourdes, excelente a tua colocação, porque esse é o maior desafio. Em primeiro lugar, se o Bolsonaro perder, não vai significar que o bolsonarismo desapareceu. Isso para começar a história. Então, uma transformação do nosso país, ela vai exigir não só eleger um novo presidente, mas você criar uma consciência de que todo mundo vai ter de agir, até mesmo a associação de bairro, né? O sindicato do Teseu, etc. Mas tem que começar antes, tem que começar no envolvimento político. E não é um envolvimento político partidário só. O que é um envolvimento político? É, literalmente, sair às ruas. Para quê? Depende. Tem milhões de opções, desde coletar lixo, a evitar desmatamento, a limpar a floresta, a ajudar os sindicalistas a ter algum tipo de barganha. Enfim, a participação é o fundamental. Então, eu acho que a gente precisa não só apostar nas urnas, que é o mais óbvio, é o mais, vamos dizer assim, o mais imediato, mas criar uma nova sociedade com o que eu chamo no livro de insurreição das consciências. O que é insurreição da consciência? Não é pegar em armas, não é sair e fazer uma trincheira, é fazer com que os direitos sejam exigidos todos os dias no bairro, na escola, no hospital local, na prefeitura, na Câmara de Vereadores. Cobrar o vereador, não é só cobrar o ministro X lá de cima, cobrar o vereador. Agora, a democracia dá trabalho, né? Não é uma... eu vou sentar no meu sofá da minha casa e vida que segue. Não. Aí
aí é justamente a receita perfeita para você perder os direitos. Você tem toda a razão em colocar isso, porque isso é fundamental. Fundamental no quê? Nessa construção dessa consciência de que o que existe não basta. Vou dar um exemplo, para também não me alongar e deixar também o Teseu falar, de um ensinamento que a pandemia nos deu. Qual é ele? A questão da vacina. Eu, como, imagine, uma autoridade, eu, como autoridade de um país, por mais ditatorial que eu seja, eu vou precisar comprar vacina e entregar não só para o meu pai, para minha mãe, para os meus amigos, para o deputado que votou por mim. Eu vou ter que vacinar meu inimigo, porque senão eu não sobrevivo. Né? Essa foi uma dos tapas da pandemia. Agora, vamos transferir isso para o resto dos debates sociais. Eu preciso garantir a vida e o direito do meu adversário para que eu possa existir, inclusive se eu perder a eleição. Né? Eu tenho que garantir direitos de todos para a minha própria proteção. Então, isso é uma mudança que a gente pode, mas isso é óbvio. É óbvio, mas não é feito, né? Principalmente nesse governo, que vê a minoria como sendo eu governo para a maioria. Não, a república é justamente o contrário, é a garantia de que a minoria seja respeitada. Então, você tem toda a razão em dizer que a gente acumula dramas e parece que aqueles que ficam embaixo são esquecidos e a gente só olha para aquela camada de cima. E a banalização da morte é um problema sério. Agora, só vai mudar não quando a gente eleger um novo presidente, mas quando a gente entender que o destino da democracia depende da gente, não do presidente, não do partido. Ela depende do professor, do jornalista, do sindicalista, do grupo, da associação de bairro. É disso que a democracia depende. E é disso que ela se fortalece. E para concluir, prometo que passo para o Teseu, eu moro num país que não é exemplo para ninguém, porque aqui eu moro na Suíça. É muito específico, é um país pequeno, muito rico, então não dá para comparar com nada. E eu não gosto de comparar a Suíça com absolutamente, nem mesmo com a França, com a Alemanha, não. Mas tem um aspecto que eu acho interessante daqui, que eu acho que a gente precisa, pelo menos, pensar. Alguém sabe quem é o presidente da Suíça? Não, né? Por quê? Porque tanto faz. Porque o que importa é que a democracia funciona por baixo. Porque ela, de fato, é sólida e as instituições, a frase que a gente sempre usa no Brasil, as instituições funcionam. Não, aqui funcionam. Né? Só para completar, eu recebo todo ano, Lourdes, aqui na minha casa, como estrangeiro, o orçamento da cidade para eu votar. Eu voto no orçamento da cidade. Né? E eu sou estrangeiro, não tenho passaporte suíço. Então, é isso que eu digo que é uma insurreição. É você ter essa participação lá de baixo, porque aí sim é sólido, assim é sustentável. Qualquer outra coisa é só uma mudança, como você falou. Você soma uma outra crise, você olha para frente, esquece do passado, ou tenta esquecer do passado e diz, vida que segue. E aí, de novo, vamos estar numa situação de um gigante de pés de barro. Quer dizer, eu vou te colocar na roda. Deixa eu só fazer um comentáriozinho. A pandemia ensinou a gente, né, o valor do SUS. É inacreditável como você vê, inclusive na mídia, aquela mídia que quer privatizar tudo, entendendo a importância do sistema público de saúde, né? E passando a defender, você vê em programa de TV. Então é muito curioso, né? Como a gente também teve alguns ensinamentos aí e acabou por tentar agora a pauta fortalecer de fato o SUS, que nunca foi fortalecido, né? Sempre teve muita disputa, para que a gente não morra mais tanto assim. Teseu? Opa, e aí, Jamil? Realmente um privilégio para a gente estar aqui conversando, né? Tendo a oportunidade, a outra vez, infelizmente, não deu, mas a gente remarcou agora e deu certo. E eu acho que é um pouco jogar essa vida real, né? A gente fala em fascismo, em perda de direito, a gente fala tudo isso que atinge hoje uma parcela maior da sociedade brasileira. Porém, se a gente for na vida real da pessoa que mora lá na favela, que não tem uma praça, que não tem uma escola, que ele tem que lidar todo dia com
o traficante ou o miliciano, né? A realidade do Rio é essa aqui, em quase todas as favelas do Rio de Janeiro, com a arma na cara, tendo que pagar imposto, fazendo gatunete, fazendo... Essas pessoas já vivem sem direito algum. Essas pessoas já vivem o fascismo no dia a dia delas, né? Então, a gente fala muitas vezes de forma difícil, né? Querendo, no nosso métier da esquerda, dos intelectuais, e a gente não consegue dialogar e falar a língua que o pastor consegue lá, mesmo influenciando para um lado que a gente não acredita que seja o melhor. Nada, eu sou cristão, enfim, sou católico, mas nada contra... Mas a gente sabe a quem serviram e de que forma serviram muitas das igrejas evangélicas no período eleitoral, e hoje, até hoje, colocam, né? Tem até o livro do Edir Macedo, Projeto de Poder, que fala sobre isso, e tudo que está acontecendo, nós vamos ter que sofrer, mas faz parte, Deus está querendo que a gente sofra para poder construir uma... Então, assim, eles vivem o fascismo no dia a dia, né? E essa mudança, ela realmente... E aí você falando, né, que você vota os projetos, o orçamento da cidade, eu lembrei de uma cidade chamada Icapuí, no litoral do Ceará. Eu sou cearense, né? Moro hoje no estado do Rio de Janeiro, mas sou cearense. E Icapuí, na década de 80, teve o primeiro prefeito do PT. E ele fez o orçamento participativo. Isso depois foi para o Rio Grande do Sul, virou enfim, né? Várias prefeituras do PT usaram isso e usar isso, né, ao longo do... e é um pouco isso, né? A partir de iniciativas que as pessoas se sintam dentro do processo, elas naturalmente têm a sensação de pertencimento sobre o Estado, sobre a máquina pública, sobre o poder público. Então, a reflexão do novo normal, né, que é como se trata esse pós-pandemia, e aí a gente tira aqui pelos sindicatos que a gente já distribuiu quase 10 mil cestas básicas desde o começo da pandemia. Então, mesmo com toda a limitação, a gente tenta fazer esse trabalho, o mínimo solidário, e levar um pouco essa palavra da reflexão mesmo para as pessoas, mas mesmo assim a gente vê que muitas pessoas acabam ali conversando, não são convencidas, mas todo dia ela está lá na igreja, está falando com o pastor, está falando com outros atores que não são os atores que estão levando essa palavra de contraponto a quem deve servir o poder público, a quem deve servir, que o Estado ele nada mais é de um governante que escolhe de quem ele vai tirar os impostos e para quem ele vai dar os impostos. Então, é isso, assim, eu acho que o desafio ele é muito grande, eu concordo, né? Claro que se a esquerda e, enfim, a centro-esquerda conseguir eleger uma grande bancada, vai facilitar a vida para que se tenha alguma mudança, mas eu assino embaixo do que você disse, que o bolsonarismo ele vai continuar existindo, infelizmente, né? Espero que Bolsonaro pague, sim, não só pelos crimes de genocídio e todas essas aberrações que aconteceram ao longo da pandemia, mas que essas pessoas uma hora caiam na real para, de fato, entender o que aconteceu, né? Mas é isso. Obrigado por estar... Não, mas eu concordo contigo, e eu acho que o fenômeno das igrejas, a gente precisa entender muito bem, porque elas, em muitos aspectos, substituíram o Estado. E não só, eu não diria a substituição do serviço do Estado, mas do sentido de pertencer a alguma coisa, né? Então, você vai lá, certo de que você tem o seu lugar, né? São os humilhados, são aquelas pessoas que, basicamente, a vida transformou numa luta diária e, de repente, encontram ali algum tipo de resposta. A resposta errada, provavelmente, né? Mas a gente precisa entender por que é tão atraente, por que tanta gente acaba aderindo, porque justamente existe do outro lado, eu não diria que é um respeito, mas é a ilusão de que eles fazem parte, né? Eu também sou cristão, eu também entendo esse sentido de pertencer. Agora, o Estado, para reconquistar essas pessoas, precisa garantir os serviços, né? Precisa. O início da pandemia
deu uma lição também, outra tremenda, que a OMS aqui em Genebra, aquela história, lavar as mãos com água e sabão e não sei o que e tal. Aí ele descobre que no Brasil 6 milhões de crianças vão para a escola sem água e sabão. Né? Então não é falta internet com cabo, não sei o quê, não, falta água e sabão. Né? Então, assim, é sim muito profundo, é sim um trabalho gigantesco que vai ter de ser feito. Essa pessoa, se ela tem água e sabão, se eventualmente depois ela tem internet, se depois ela vê que a escola tem uma educação suficiente para ela justamente se integrar na sociedade, o sentimento de pertencer não é só a igreja, que pode ser também, mas ele também sente cidadão. E essa palavra-chave nessa história é você criar um cidadão, mas não é criar um cidadão só dando aula de, como é que chama? Na escola de ordem... OSPB. OSPB, exato. Não é isso. É você garantir o serviço para que a pessoa saiba que ela é considerada como um cidadão, uma cidadã. E aí sim tem uma revolução, porque ela sente que ela faz parte, ela sente que ela influencia, ela sente que tem. O que é a democracia? É a promessa de que o teu futuro, o teu destino está nas tuas mãos. Não é? Claro, sabe que é muito mais complicado que isso, com certeza. Mas essa é a promessa. É a promessa de que não é alguém que vai decidir por você. Você vai decidir. Agora, essa democracia jamais vai ser completa se ela se limitar à urna. Não, então eu não decido nada, no fundo. Eu não decido nem se eu tenho água e sabão. Eu não decido nem se meus filhos vão ter algum tipo de êxito na vida. Não é êxito, sucesso. Não é êxito, é sobreviver. Né? Então, é por isso que é tão profundo. Mas muito obrigado aí pela vocês dois aí, Lourdes e Teseu. É isso mesmo, é muito complicado mesmo. Não estou dizendo que é simples, não. Mas muito obrigado, Maria Flor também. Jamil, a gente vai fazer essa conversa, nós precisamos falar da guerra, enfim, você vai ter que ver a agenda para nós. Eu queria, antes de você ir embora e entrar o Clemente, a gente colocasse o seu livro. Guilherme, bota a capa do livro do Jamil, que a gente... Olha, pessoal, comprem em livraria, né? Ele fez o lançamento no dia 1º, num dia muito significativo, né? O 1º de abril também, para descomemorar essa data maldita, né? Ele fez, aliás, leiam o último texto do Jamil, que fez uma carta para o Eduardo Bolsonaro, que falou aquelas sandices em relação a Miriam Leitão, que foi torturada na ditadura militar. Ele fez uma carta maravilhosa, né? A diferença básica que a gente tem é de um ser humano e de um animal, né? Um animal irracional, uma besta fera, como é essa família como um todo. Aí a gente vai falar de política, o Jamil acompanha a política internacional, acompanha o OIT, acompanha coisas que são muito importantes para nós, né? E a gente promete, logo, logo, a gente traz o Jamil de novo para a gente fazer esse debate com mais calma e tranquilidade. Jamil, querido, muito obrigada. Vá lá correndo para a sua outra live e a gente vai começar a incluir o Clemente aqui. Vamos continuar reinventando o futuro, Tchau, porque a gente vai discutir a pauta da classe trabalhadora. Todos os dias. Obrigado, Lourdes. Obrigado, Teseu. Obrigada a você, Jamil. Estaremos de volta. Obrigado, amigo. Beijo. Clemente, bem-vindo. Entra na roda. Boa noite. E aí, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Clemente? Boa noite. Vamos aqui. E aí, Teseu, Lourdes. E aí, boa noite para todos que boa noite, Clemente. Acompanham. Clemente, gente, é diretor do Diese. Hoje ele faz assessoria para centrais sindicais. E ele vem conversar com a gente sobre a pauta, né, da classe trabalhadora. O Lula cobrou, quando a CUT entregou a sua pauta, agora na segunda-feira, o Lula falou: eu quero que todas as centrais, eu quero que a classe trabalhadora me entregue uma única pauta, senão eu vou ficar doido e tal. Essa reunião agora das centrais, ela, embora ela tenha o nome de CONCLAT, né, Conferência da Classe Trabalhadora, ela é muito diferente da CONCLAT lá de 1981, quando, né, foi gestada lá a CUT nasceu 2 anos depois. Aliás, ali havia um sonho, né, da gente criar, de fato,
uma única central dos trabalhadores. Infelizmente, a gente não conseguiu, enfim, tem um contexto histórico por aí que a gente não vai discutir hoje, mas 40 anos depois, a Centrais se vê num desafio de criar uma pauta comum de luta, né, para esse processo eleitoral e para os anos que vêm adiante, diante da terra arrasada que a gente passou, não apenas, né, desde o golpe a gente vem perdendo, é uma pena que o Jamil não pode continuar nesse papo, mas a gente tem um histórico aí, né? A gente sabe a diferença de eleger um governo e eleger outro governo. A gente sabe a diferença de um governo que acredita na participação popular e acredita que governar é de fato governar, incluindo a classe trabalhadora, e aqueles que só têm projeto para enriquecer ainda mais os mais ricos, né? Privatizar o que a gente tem de recursos. Então, Clemente, eu queria primeiro, hoje foi a reunião, queria que você desse um briefing aí para a gente, como é que foi a reunião da Conclate, e em linhas gerais, dissesse assim, o que é prioridade aí nessa pauta comum, né, que as centrais vão entregar para os candidatos à eleição. Bom, essa é a pauta da classe trabalhadora 2022, portanto, desse ano. É uma reunião das propostas que as centrais sindicais debateram já nos seus congressos, todas fizeram nos últimos 2, 3 anos congressos, debateram esse contexto de adversidade que o país enfrenta, tanto econômica, social e política. Todas elas propuseram medidas, estratégias, visões de como enfrentar e superar essa realidade, mas há também um esforço que vem desde 2003, 2004, quando as centrais iniciaram uma trajetória de construção de unidade na sua diversidade política, de visão de mundo, de visão de estratégia de transformação da sociedade. Mas, apesar dessas diferenças, e considerando essas diferenças, decidiram investir em iniciativas de unidade, iniciativas de mobilização, marchas a Brasília, manifestações, atos, e também na linha de que essas ações tinham uma intervenção institucional no Congresso Nacional, junto ao governo federal, junto aos governos dos estados, e isso se transformou em uma agenda, em uma pauta propositiva. Fizemos a primeira versão em 2007, depois essa pauta foi renovada e relançada em 2010, em um grande encontro no Pacaembu, mais de 30 mil pessoas participaram daquele encontro, e agora nós lançamos a pauta na versão 2022, diferente daquele encontro, com um encontro hoje menor, com restrições para não ser um encontro de massa, mas um encontro que apresenta a pauta, portanto, as propostas que as centrais sindicais estão trazendo para o debate público, propostas essas que vão orientar não só a intervenção nesse processo eleitoral, apresentando às candidatas e aos candidatos aquilo que as centrais consideram seus elementos centrais para pensar o desenvolvimento brasileiro e as transformações que nós precisaremos promover na nossa sociedade e economia, e também uma agenda que orienta o trabalho das centrais sindicais nesses próximos anos. Portanto, não é só algo imediato para a intervenção no processo eleitoral, apesar disso ser muito importante e ser a prioridade desse ano, de 2022, ou seja, claramente a pauta se destina a intervir no processo eleitoral, fazendo o debate, apresentando as propostas, mas também será a pauta orientadora das lutas e das prioridades que as centrais terão nos próximos anos. Não só ela reúne propostas, mas nós iremos, na segunda-feira agora, lançar no Congresso Nacional a agenda legislativa das centrais sindicais para o ano 2022. Portanto, a nossa leitura de quais são os projetos que estão andando no Congresso, o que a gente combate, o que a gente rejeita, o que a gente apoia como movimento sindical. São mais de 150 projetos que tramitam no Congresso Nacional, que são acompanhados pelas centrais sindicais e atuam junto aos parlamentares, apresentando suas propostas, fazendo o debate, e lançaremos também a agenda
do STF, que é o mapeamento de quais os processos que estão em trâmite no Congresso Nacional e que afetam a vida da classe trabalhadora. Esse conjunto de iniciativa organiza a nossa agenda. Essa agenda está orientada para uma retomada e por uma trajetória de crescimento econômico, de um crescimento virtuoso, pelo incremento, pelo crescimento da produtividade do trabalho de toda a sociedade, por uma redistribuição do produto do trabalho coletivo por meio de salários melhores, bons empregos, políticas públicas de qualidade, proteção trabalhista, proteção previdenciária, termos uma economia que se prepara e promove uma transição para a economia digital, portanto, incorporamos a tecnologia na nossa organização econômica e estabelecemos uma boa relação entre tecnologia e trabalho, portanto, não é a tecnologia para desempregar, mas é a tecnologia para que a gente trabalhe melhor, para que a gente tenha uma jornada de trabalho menor, para que todos tenham melhores salários e bons empregos. Olharmos para a transição ambiental, portanto, para uma economia que se conecta com o desafio da sustentabilidade ambiental, da água, da floresta, dos rios, do ar, da mudança climática, para olharmos para a transição energética, portanto, para buscarmos uma energia limpa, renovável, e o Brasil é um grande celeiro de produção de energia renovável, e também olharmos para uma transição onde nós superemos as desigualdades, as múltiplas desigualdades que existem na nossa sociedade. Olharmos para a igualdade entre homens e mulheres, entre brancos e negros, lutarmos contra as discriminações, termos uma política voltada para os jovens, políticas voltadas para os idosos, termos, portanto, uma capacidade de fazer com que o desenvolvimento econômico e social ocorra e se espalhe em todo o território nacional, com políticas locais, com políticas de conteúdo nacional, fortalecendo micro, pequenas e médias empresas e dando ao país condição de uma presença internacional com soberania, com capacidade de ser uma referência para o mundo, uma referência não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político. Por isso, uma das nossas prioridades também é o fortalecimento da democracia, como também o Jamil estava dizendo agora no programa. É muito importante que a sociedade tenha iniciativas consistentes para constituir capacidade política de fortalecimento da nossa democracia. Isso é bastante complexo, especialmente em uma sociedade tão desigual como a brasileira. Portanto, esse é o resumo de uma agenda que tem 63 propostas reunidas em temas, em tópicos, para que o movimento sindical possa entrar no debate, agora no debate eleitoral, com propostas, com sugestões, com visões de para onde que o país deve trilhar o seu desenvolvimento. Ok, obrigada. Depois a gente fala como é que se vai circular isso, né? Como é que os comitês sindicais vão discutir o documento, como é que se populariza isso. Mas eu vou pôr na roda a Lourdes e depois o Teseu. Clemente, prazer estar com você aqui. A minha pergunta a minha consideração, ou o meu palpite aqui, vem com relação aos trabalhadores de aplicativos, assim, dessa crise que se formou nesse país, o desemprego graçando, incutiram na cabeça dos desesperados que o empreendedorismo salvaria a lavoura. E então o que nós temos? A vendedora de bolo, o vendedor de bolo, a banquinha que tem que correr do Rapa, e os entregadores de aplicativos ou o próprio motorista de aplicativo viraram um grande contingente nesse país. Então, assim, nós temos várias classes de trabalhadores e essa classe que é imensa, que é a dos desesperados. Como que as centrais, como que a Conclate vê esse problema criado com a crise, problema criado com esse governo, com as medidas que esse governo tomou,
reverter esse quadro e colocar de novo na pauta a criação de empregos para absorver de novo essas pessoas, para que o motorista do Uber seja por opção e não por desespero, para que a venda de bolo seja por uma opção, não por desespero. Qual o cenário que nós temos na frente para reverter essa situação? O Clemente, antes de você responder, eu queria que o Guilherme colocasse um gráfico aqui na tela. Saiu hoje, que é um estudo da Universidade do Rio Grande do Sul. Esse ao vivo aqui está me atrapalhando ler a legenda. É a renda média. E a renda média, a gente sabe, né, que se a gente faz o recorte por região, né? Nós vamos ver isso muito menor. Eu não peguei os outros gráficos. Mas o que chamou atenção aqui? No início da pandemia, os mais pobres, os do trabalho precarizado, foram os que não podiam sair por causa do isolamento social e tiveram uma perda muito grande, e por isso também os auxílios emergenciais, etc., porque a gente chegou numa situação que metade da população brasileira está vivendo insegurança alimentar, né? Mas agora, esse estudo mostra que quando a gente chega em 2021, a classe média, né, aquela que ainda tem emprego, caiu, né? Quando a gente vai pensar a renda média do trabalhador brasileiro, mesmo entre os mais ricos, eles estão sendo os mais afetados. Então, desde quando se calcula, né, essa média, gente, são 10 anos, esse foi o menor, né? Quando lá em 2012 era acima de 1.400 e caiu para 1.378. E caiu porque grande parte do salário, mesmo do trabalhador que ganha um pouco mais de recurso, pode tirar, Guilherme, deixa eu ver as pessoas, que eu estou falando aqui sozinha, sem olhar para a cara delas. O que o estudo apontou é que isso tem a ver com a inflação, né? Então, a inflação comeu agora o rendimento, inclusive do trabalhador que tinha alguma segurança, né? Que tem registro ainda em carteira, ou seja, não estamos falando só dos precarizados. A gente chegou numa situação onde a classe trabalhadora como um todo, né, está bem ferrada, né? Inflação, preço de combustível, etc. Tal. Quando a gente olha o retrocesso, aí a gente entende muito essa pauta. Ele é inacreditável, inclusive para aquela classe média que não se mexeu inicialmente, porque ela tinha razoavelmente alguma segurança. E tem mais, a massa salarial também caiu imensamente, porque a gente tem um montante, né, muito grande, recorde aí de desempregados, desalentados, que faz com que a oferta de mão de obra seja enorme. Então, abaixa aí a massa salarial, a gente também tem percebido que ela também vem caindo e é uma das menores. Perto, a gente tem muita saudade daqueles tempos. Ai, que saudade do meu ex. A gente morre de saudade. Uma das coisas que você falou no início do programa é que, por exemplo, gente, a política de valorização do salário mínimo ela é resultado dessa luta das centrais. São elas que, organizadas, construíram essa pauta. Então, eu queria que você complementasse também falando disso, né? Que a gente está em todas as pontas, a classe trabalhadora está ferrada em todas as pontas. Se a gente olhar petroleiro, que é uma categoria que a gente pode dizer que é privilegiada, petroleiro está fazendo turno de 12 horas, às vezes dobrando isso. É uma carga gigante de trabalho, um cansaço, um adoecimento enorme. Pronto, Clemente. Bom, são questões diferentes do ponto de vista do seu conteúdo, mas bastante relacionadas. A primeira questão que acho que é muito importante, a partir do que a Lourdes colocou, é de que nós vivemos no Brasil, especialmente de 2016 para cá, de maneira muito intensa, o que outros países já estão vivendo há muitos anos, que é um movimento na organização econômica
de reestruturação do sistema produtivo, fundamentalmente fazendo com que as empresas se reorganizem, especialmente por meio das chamadas terceirizações, mas não só elas, várias outras mudanças no sistema produtivo, vem reorganizando o mundo do trabalho, uma intensificação do uso de tecnologias e tecnologias que estão rompendo com os padrões que nós tínhamos até então. Os aplicativos são um exemplo claro disso. Se nós pensarmos há 10 anos atrás, nós não éramos capazes de imaginar que nós teríamos esse mundo organizado do jeito que está sendo organizado hoje. Então, é tudo muito rápido, muito intenso e muito profundo. E, ao mesmo tempo, essa dinâmica de transformação veio acompanhada de uma nova ideologia sobre como tratar do mundo do trabalho, visando, de um lado, reduzir ao máximo a capacidade de resistência dos trabalhadores e trabalhadoras a essas mudanças que o mundo produtivo faz e continua fazendo, e para isso foram feitas mais de 140 reformas, mais de 140 países fazendo reformas trabalhistas no mundo pós-2008, reformas que flexibilizaram formas de contratação, contratos intermitentes, flexíveis, de curtíssima duração, flexibilizaram salários, flexibilizaram direitos trabalhistas, em boa parte, reduzir o papel do sindicato, limitar o poder da negociação, tudo isso para diminuir a capacidade de resistência, readequar a força de trabalho para os empregos que existam e, principalmente, reduzir o custo do trabalho. E isso foi feito mundo afora. O que você observa como resultado global é que esta dinâmica, que se chama neoliberal, que é menos Estado para que a economia ocupe o papel do Estado, a economia privada ocupe o maior espaço da atividade produtiva, se aproprie da maior parcela da riqueza natural disponível. Por isso, por exemplo, toda essa lógica de jogar o pré-sal para a iniciativa privada e hoje anunciar a venda da Petrobras, ou seja, é o setor privado se apropriando de uma riqueza natural e assim por diante. Bom, e essas mudanças todas tiveram um impacto muito severo na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. E ela veio acompanhada de um conjunto de ideias e valores que exacerbaram o individualismo, que transformaram as pessoas em unidades de consumo e de produção isoladas, onde que você vai, dia após dia, em todos os espaços, adquirindo de forma, muitas vezes, inconsciente, as ideias que são vendidas de que os indivíduos são mais do que a sociedade, que meu interesse individual é maior do que o interesse coletivo, que eu sou, na verdade, um empreendedor, que eu dependo do mérito do meu desenvolvimento, do mérito do que eu sou capaz ou não de fazer, e que cada um vai ter aquilo que o mérito que ele tiver lhe permite adquirir. Essas ideias cresceram e se reproduzem de forma muito intensa na sociedade. E elas vão, na verdade, azeitando, colocando óleo nessa engrenagem de desigualdades, onde que as pessoas muitas vezes vão escorregando com essas ideias, reproduzindo isso na vida, nas suas opiniões, como se fosse uma explicação relativamente natural. É assim porque Deus quis, porque a natureza quis, porque o homem e as mulheres são assim. Bom, nós vamos repetindo uma série de coisas que vão materializando isso que você colocou, Lourdes. Né? Um vendedor de bolo que ganha 300, 400 reais por mês acha que isso é ser empreendedor. O trabalhador que está no Uber acha que ele é empreendedor, que ele é livre para ter a sua alocação de jornada ou de trabalho. Quando ele vê o preço do combustível a R$8, pergunta para ele se ele é livre para continuar alugando um carro e conseguindo circular. Ele não consegue fazer isso, mas talvez não consiga perceber que ele conseguia ter um trabalho de Uber no passado, porque talvez ele teve um emprego e teve uma indenização adequada, e depois o combustível tinha um valor que ele conseguia rodar, e ele não consegue perceber muitas vezes que esse contexto mais geral está sempre presente na vida da sociedade, por meio do Estado, das políticas públicas, do investimento e assim por diante. Então, nessa dinâmica, e em uma economia rastejante como a que nós temos no Brasil desde 2016, o que nós estamos observando é que o que cresce nessa economia, que não tem dinamismo,
que não tem vitalidade, que perde a musculatura industrial, que deixa de ter capacidade de gerar bons empregos, é que a economia vai resistindo e as pessoas vão tentando fazer o que é possível fazer, o que tem para fazer. E nós temos governantes, como o Bolsonaro, que diz: nós vamos oferecer o trabalho que for possível. Se você não quer ter esse trabalho, se vire, né? Você quer a carteira verde e amarela, quer ter o que é possível, quer ter a carteira azul, que não tem mais emprego a sendo oferecido. Então, nós temos governantes que vêm expressar essas ideias como política pública e política de governo, o que é um absurdo, mas é isso que a sociedade escolheu na última eleição para governar esse país, transformar isso em uma política pública e numa forma de governo. As consequências são essas que nós estamos vendo. Hoje são mais de 4 milhões de trabalhadores mediados por aplicativos. Um menino, uma menina aqui em São Paulo que pedala para entregar comida, pedala em média 30 quilômetros por dia para chegar no local de trabalho. No geral, de sexta para sábado, de sábado para domingo, eles não voltam para casa, porque não dá tempo de pedalar e voltar, porque, no geral, as principais entregas ocorrem à noite, eles passam, por exemplo, a noite fazendo entregas, trabalham em média de 12 a 18 horas por dia e recebem, em média, R$ 950 por mês. Bom, é esse mundo que nós estamos oferecendo para milhões de jovens ingressarem no mundo do trabalho, é esse mundo que está girando, por exemplo, os trabalhadores de Uber, que hoje já não conseguem mais circular com os seus carros para fazer as entregas, ou que rejeitam corridas porque o preço do combustível não torna mais atrativo fazer o trabalho. Ou a gente podia continuar dando os exemplos e mais exemplos que estão postos por aí. O que nós estamos propondo na agenda da classe trabalhadora, na pauta que foi lançada hoje da classe trabalhadora? Primeiro, é que é preciso ter um dinamismo econômico que traga o crescimento e o crescimento virtuoso com a geração de emprego e crescimento dos salários. Não tem outro caminho para tirar o país dessa desgraça que é a péssima qualidade do mundo do trabalho que não seja crescimento econômico. Crescimento econômico orientado para gerar bons empregos e orientado para fazer o crescimento dos salários. Crescimento econômico que gere capacidade para o Estado oferecer políticas públicas de qualidade, inclusive de proteção laboral e proteção previdenciária. Qual é a proposta das centrais? Nessa dinâmica de crescimento, e, portanto, queremos um projeto de país a partir de 2023 que coloque essa diretriz como diretriz instituinte do nosso processo de desenvolvimento. Esse processo deveria gerar capacidade de o Estado e a sociedade se organizarem para oferecer proteção laboral para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras. Se o mundo produtivo exige uma flexibilidade nas formas de contratação, vamos admitir que parte do que está sendo colocado é necessário. Se é necessário uma flexibilidade desse tipo, é necessário que nós criemos, de outro lado, formas universais de proteção laboral e de proteção previdenciária. Portanto, nós temos que inventar algo que não está inventado, criar algo que não foi criado ainda, que é efetivamente gerar proteção laboral e proteção previdenciária. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se um trabalhador metalúrgico se acidenta, a Previdência Social o afasta com renda e com segurança. Se esse acidente torna ele incapacitado para o trabalho, essa pessoa terá garantia de renda para o resto da vida por meio da Previdência. A nossa proposta é: se um trabalhador de aplicativo que entrega comida com bicicleta sofrer um acidente, ele vai ser afastado pela Previdência Social e terá a garantia de renda enquanto ele for afastado. Se esse menino ou essa menina acidentado não puder mais trabalhar porque ficou inválido pela infelicidade daquele acidente, ele terá garantia de renda até o fim da vida, dado pela Previdência Social, igual a um trabalhador metalúrgico. Se uma trabalhadora bancária está grávida, ela vai ter a assistência do Estado, terá a garantia do afastamento para ter a sua criança e terá a garantia que, nesse afastamento, ela terá a renda garantida pelo sistema de seguridade. Nós queremos que uma trabalhadora que
produz bolo e vende bolo na via pública, se estiver grávida, tenha o mesmo direito, o direito de ter a garantia do afastamento, a garantia da renda e a garantia da proteção. Promover a proteção universal é, inclusive, fazer isso para todas as formas de ocupação. Esse é um desafio enorme para ser feito. Isso não é simplesmente vontade política, é fundamental a vontade política, mas é fundamental que a economia gere a renda e a riqueza para que elas possam garantir essas efetivas proteções. Então, nós temos que construir uma estratégia que combina uma produção econômica robusta com uma grande capacidade distributiva da riqueza gerada pelo trabalho. E aí, gerar a proteção, Lourdes, que você trouxe. Nós temos que gerar a proteção, gerar as transformações, e se essa economia crescer, o que nós já observamos em passado recente é que, gradativamente, a qualidade dos postos de trabalho também vão se alterando. Gradativamente, postos de trabalho passam a ter melhoria de oferta salarial. Gradativamente, se os trabalhadores têm uma melhor renda, eles também demandam serviços, então têm renda para comprar serviços de melhor qualidade, né? E assim por diante. Então, essa dinâmica ela é fundamental. Se ela não vier, o que vai acontecer? Bom, aí, Maria, o que nós vamos ver é essa ladeira que você mostrou nesse gráfico continuar acontecendo. Não é só a inflação é um problema gravíssimo nesse gráfico que mostra essa ladeira, porque a inflação vai comendo o poder dos salários. Mas esse gráfico também revela o seguinte: toda vez que uma pessoa entra no mundo do trabalho, consegue ter alguma renda, e essa renda é menor do que a média vai puxada para baixo. Então, nós vamos lá, uma renda de R$ 1.500. Suponha que a Lourdes está desempregada e volta para o mundo do trabalho, e ela entra ganhando R$500 por mês, vai tirar R$500 por mês. A hora que ela entrar com R$500 por mês na economia, a média da economia cai. Por quê? Porque ela entrou com um salário muito baixo. Se, do outro lado, você entra com um salário de R$2.000 nessa economia, a média sobe. Por quê? Porque você puxou o teu salário essa média para cima. Nós estamos tendo uma economia que está gerando péssimos empregos. Então, a inflação corrói o poder de compra dos salários e a economia gera péssimos empregos com baixos salários. Essas duas coisas estão puxando a nossa renda para baixo. Qual é o problema? Ao mesmo tempo, nós temos as pessoas ficando mais pobres, não tendo capacidade de financiar o seu orçamento. Isso é um problema grave para as pessoas e para as famílias, mas isso também é muito grave para toda a economia, porque a soma de todos os nossos salários, que dá a chamada massa salarial, também vai diminuindo. Portanto, nós estamos encolhendo a massa salarial. Se a massa salarial encolhe, diminui, a economia, o setor produtivo, o empresário, o capitalista, né, o empreendedor, olha para o futuro e diz: bom, mas se a economia está com menor massa salarial, vai ter menos consumo. Eu não vou produzir mais. Por que eu vou produzir mais se eu estou, na verdade, tendo uma economia que vai consumir menos? E se eu vou consumir menos, se eu vou produzir menos, eu não vou contratar mais. Então, essa dinâmica é perversa porque ela também disponibiliza o emprego. Eu não vou contratar com o melhor salário, eu não tenho como melhorar o salário porque eu não sei o que eu vou produzir. Ou seja, toda a dinâmica é uma dinâmica perversa de destruição do dinamismo da economia. Então, é preciso mudar tudo isso, Lourdes. Nós temos que mudar a trajetória. Sem mudar a trajetória econômica e sem ter instrumentos para fazer a distribuição do resultado do nosso trabalho, sem achar uma equação boa entre inovação tecnológica e emprego, sem fortalecer as micro, pequenas e médias empresas, sem que isso aconteça, nós não vamos ter resultado econômico favorável. E não basta a gente ter uma bela bandeira de justiça. Conversemos com a sociedade que é justo ter uma sociedade menos desigual, é justo a gente ter uma sociedade... essa justiça precisa ganhar concretude com uma economia robusta que produz e que tem sindicato forte, organização forte, sociedade forte para distribuir esse nosso resultado do nosso trabalho coletivo. Então, o que a gente está tentando indicar na pauta é que a gente precisa ter simultaneamente uma nova dinâmica econômica e, simultaneamente, uma sociedade organizada para repartir o resultado do nosso trabalho de uma outra maneira.
uma parte dela é proteção laboral, outra proteção previdenciária, outra é saúde, educação, políticas públicas de qualidade, outra é o Estado investindo, recuperando as nossas empresas públicas e aumentando a capacidade de investimento, ou seja, nós temos que pegar o nosso recurso coletivo do orçamento público e alocar bem, não em emendas parlamentares, não em orçamento secreto, não naquilo tudo que se transformou hoje o orçamento público em uma perversidade contra a própria sociedade. Obrigada, Clemente. Estou aqui pensando no círculo virtuoso, por exemplo, de uma política pública como Bolsa Família, né? Eu me lembro, é incrível como uma coisa tão. A gente olha assim, em termos de valores para o Estado, né? O quanto era pouco, mas o que isso transformou no número de vacinação das crianças, no pré-natal das mães, na diminuição da violência doméstica e na circulação do dinheiro na economia. É incrível quando, né, saía a aposentadoria, saía o Bolsa Família, o comércio local todo dinamizado, né, ia crescendo. Frequência nas escolas, né? A frequência das crianças do Bolsa Família era 95%, gente, era maior que a média da educação pública. E mais, os gastos da mãe, né, com Bolsa Família, ele, além de ser investimento na criança, muitas vezes assim, de comprar cor, roupinha, sapato, uma mochilinha, tal, também tinha a ver, olha que bacana, com ela também tentar melhorar a renda, né? Compra uma máquina de lavar, compra uma geladeira, faz um... Então, assim, é muito virtuoso quando você tem uma política inclusiva como essa, né? A gente trouxe a Tereza aqui, e fomos falando das mulheres, e trouxemos a menina da enxada, que ela é incrível, porque ela pegou, Clemente, todos os programas do governo Lula, ela é fruto da política pública. Então, assim, do Luz para Todos, ProUni, Bolsa Família, Vale Gás, enfim, tudo. Essa menina é exemplo de uma geração inteira que foi incluída socialmente por causa disso. Na live anterior, na parte anterior da nossa live, o Jamil estava falando dados muito assustadores, não só para o Brasil, mas a gente pensar que 4 bilhões de pessoas no mundo hoje não têm proteção social, que é o que você falou, né? 140 países vieram com esse trator da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, e se a gente não reverte isso, e aí é muito importante, a gente quer uma contra-reforma da Previdência que nos atenda, porque imagine o que é este menino aí que você estava descrevendo, que a gente viu cenas nas enchentes aí de São Paulo, motoqueiro, a moto inteira dele coberta, e ele por aqui tentando proteger a comida para levar para alguém. Era um negócio, é uma cena distópica, né? A gente olha aquilo e fala, não é possível que a gente está vivendo isso. Então, olhar isso e falar, imagina, né, essas pessoas envelhecendo sem proteção social, sem previdência, gente. Olha o que a gente vai ter no país, é uma legião, né, de pessoas que vão ser abandonadas a míngua. A gente precisa mudar esse projeto político urgentemente. Quer dizer, eu vou te jogar na conversa, porque a gente fica aqui empolgado. O Clemente, ele bombardeia a gente de informação, né? E é interessante que eu fui no e-mail aqui, Clemente, enquanto você falava, para lembrar se era cartas da sexta-feira ou cartas da segunda-feira. Era sexta. Você era um dos leitores, né? Isso, então eu estava... Lourdes, a gente tinha, quando ele estava no Diese, ele toda sexta-feira mandava as cartas das sextas-feiras. E aí era direto do e-mail dele, Clemente Gans e tal. E aí eu vendo aqui uma das cartas, né? Enquanto você falava e tal. Cara, você colocou assim no título, era 19 de fevereiro de 2019. Você colocou, pelo menos nos próximos 1.400 dias, teremos que lutar bastante. Não mudou uma vírgula do que você acabou de falar para a gente. Nada.
tudo que você falou em 2019, lá que você era diretor técnico de ES, tá exatamente a mesma coisa, como diz no Ceará, de aperreio que o povo vive hoje, né? Então, assim, é surreal o que... aí você colocou aqui, ó. Retomamos a articulação no campo unitário das centrais sindicais em torno da Previdência Social, aposentadoria, Seguridade Social. No próximo dia 20 vai acontecer a Assembleia Nacional da Classe Trabalhadora. Então, assim, os caras, eles simplesmente fizeram usaram a estrutura do Estado, né? E aí, na minha visão, é aí que mora a grande corrupção para tirar dos pobres e dar para os ricos, né? Então, o Estado brasileiro hoje, ele é usado por uma grande máfia liderada pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes para tirar dinheiro dos pobres e dar dinheiro para os ricos. É, assim, inacreditável o que a gente vive, né? E essa covardia que é feita com a população brasileira, ela vai exigir da gente muito empenho, né? E assim, seria muito interessante, de fato, se o Jamil pudesse ter continuado aqui conosco, né? Porque a mudança, a gente vai ter que ter estratégia também, independente de qualquer coisa, né? De como colocar isso na cabeça das pessoas. As pessoas, muitos, e aí eu vi isso aqui no Rio de Janeiro, sou cearense, né? Mas moro no estado do Rio de Janeiro e a gente viu, foi muito real. Eu vivi em 2010 no estaleiro da Petrobras, estaleiro privado, mas que a Petrobras fazia uma obra atrás da outra, lá em Angra dos Reis, estaleiro Brasfels, chegou a empregar lá quase 20 mil trabalhadores simultâneos no estaleiro, e eu acompanhei a obra da P56, que é a plataforma que eu sou lotado e, enfim, tenho vínculo com a Petrobras até hoje. E a realidade que eles colocavam, que tinham vivido entre o hiato do Fernando Henrique, quando ele destruiu a indústria naval, e a reconstrução do Lula, e hoje a gente vive exatamente um cenário, não é exatamente um cenário igual, não, isso é um cenário muito mais avassalador do que a época do Fernando Henrique, e muitos dos trabalhadores que eram peão de obra do estaleiro, mesmo eles perdendo o emprego, né, com todo aquele ódio que foi colocado contra o PT, eles falavam, não, eu vou ser empreendedor, dono de mim mesmo, vou trabalhar na Uber. E você vê, por exemplo, a Uber, iFood, todos esses outros aplicativos, eles cobram quase que o imposto de renda de cada um dos trabalhadores sem dar um prego numa barra de sabão. Então, assim, é muito absurdo. E não tem obrigação trabalhista nenhuma com esses trabalhadores, né? Então, é uma grande mamata o Estado brasileiro não regulamentar esse tipo de trabalho, não obrigar o mínimo de direitos para esses trabalhadores, não colocar... E aí a gente tem uma disputa ideológica para fazer sobre isso, né? E aí o Galo, né, ele que é uma das lideranças aí dos motoboys, né? Não sei se vocês conhecem o Galo, ele faz um embate muito da vida real, né? A linguagem que ele usa é a linguagem da vida real ali. Eu tenho uma admiração grande, né? A gente chegou a trazer ele no congresso, nossos petroleiros aqui, e ele faz esse embate da luta de classes com muita propriedade, né? Eu estava comentando também com o Jamil, né, no bloco passado, que a gente não consegue falar a língua do povo. Eu falo a linguagem que os petroleiros entendem. Petroleiro, se eu falar para qualquer petroleiro, ele vai entender o que é que eu estou falando. Mas eu não consigo falar para o trabalhador, por exemplo, muitas vezes o trabalhador terceirizado da Petrobras, que também é petroleiro, mas que vive uma situação completamente diferente. E é interessante que esses trabalhadores, eles ganhavam muito melhor que os trabalhadores da Petrobras na época do governo do PT, porque eles escolhiam onde é que iam trabalhar. Você tinha ali uma diferença salarial, muitas vezes que o trabalhador terceirizado ganhava o dobro do que ganhava o da Petrobras, porque o mercado estava super aquecido. Então, os bons técnicos que estavam colocados naquela época, teve gente que saiu da Petrobras para ir para o setor privado, para trabalhar na iniciativa privada, nas empresas, na época que estava bombando, né, no Brasil, e que de fato tinha uma preocupação. Então, essa disputa ideológica, na minha visão, é um dos maiores desafios que nós temos. Não adianta a gente
fazer a revolução social que nós fizemos e não ganhamos a narrativa, né? Então, eu não sei se foi apontada alguma forma de fazer essa disputa, que eu acho que é um dos grandes desafios que nós temos, né? E os sindicatos, e aí a gente, na FUP, com todos os sindicatos da FUP, a gente conversa muito sobre como que a gente vai conseguir dialogar com esse trabalhador. A gente faz rede social, inventa rede social, e antes era só o Facebook, agora é Facebook, Instagram, agora é Facebook, Instagram, TikTok, e vai criando rede social, e você vai tentando fazer ali, e o diálogo, na verdade, não flui. Então, realmente um desafio. Achei que foram bons os eixos que saíram, né? As 63 propostas, se eu não me engano, você falou. E, enfim, é isso. A gente vai defender, vai estar junto. Muitas das propostas que estavam colocadas aí, os petroleiros entregaram também para o presidente Lula. Na semana passada, nós tivemos com o presidente Lula. Entregamos também essas propostas, muitas estão super alinhadas, né, com o que foi colocado pela Central. E é isso. Acho que se você tiver alguma luz aí sobre esse desafio que nós temos no diálogo, né, com o trabalhador, com a vida real, com o sofrimento ali da dona de casa que pega aquele ônibus, passa 2 horas no ônibus para voltar. Então, assim, é um desafio muito grande e que a gente não tem conseguido vencer essa barreira. Aberto, Clemente. A CUT está tentando fazer as brigadas digitais, né? E a gente está vendo também os comitês sindicais. Eu acho que pode ser um começo. Isso, começo, né? Mas a gente... Eu vou dar um pitaco antes do Clemente, porque eu sempre penso, gente, que o primeiro passo é a escuta, né? A gente precisa escutar o que vem. Qual é, né? Escutar um pouco. Eu acho que tem esse apelo da identidade, do pertencimento das igrejas evangélicas, parte um pouco por aí, né? Para ir para a CUT, a gente atravessa mundial. Na época dos áureos tempos, porque, olha, tem crise lá também, tá? Antigamente era direto lá, cheio, mas uma coisa assim, 5.000 pessoas numa terça-feira. Hoje você passa lá, não tá assim, não. Também tem crise lá. As pessoas acham que não estão tendo dinheiro para passagem para chegar até a igreja. Então, assim, acho que a escuta, o que vocês fazem, Teseu, eu acho muito interessante que vocês sempre fazem o enfrentamento com a solidariedade. Eu acho que isso, para o mundo sindical, ele é condição sine qua non, né? A gente está vivendo uma situação onde as pessoas estão aumentando o número de acidentados, de queimados, porque as pessoas não têm dinheiro para o gás. Então, estão cozinhando com querosene, com um monte de coisa, crianças se acidentando. Aí, o que vocês fazem? Vão lá, gás a preço justo, doação de gás e faz o enfrentamento. Então, a solidariedade, para mim, a escuta, ela é importante porque a gente, inclusive, consegue compreender, né? A gente já fez alguns debates aqui no Fórum Sindical com a pauta que as periferias estão criando. Sim, tem aí grupos, né, coletivos, que foi uma coisa muito interessante no governo Lula, especialmente na época dos pontos de cultura, que eles ainda estão sobrevivendo. E esses jovens, eles têm pauta, eles querem falar, eles têm coisas e estão se organizando. Né? O que eu acho que a gente tem que evitar, e talvez seja o ensinamento que o mundo sindical pode fazer para essas novas lideranças, é que a gente não avança se não for no coletivo. Então, o voluntarismo, ele nem sempre é um bom caminho. Então, como é que a gente junta e aglutina a força para poder fazer essa luta? Né? Então, acho que essas pontes a gente precisa criar. E ela parte a partir, né, da escuta também. A gente precisa escutar. Né? A gente fala bastante, mas a gente precisa escutar o que está vindo essas demandas. Clemente, seu pitaco, que a gente está chegando no final desse papo maravilhoso de hoje. Nossa, que inspirador hoje. Olha, gente, eu estou bravíssima aqui com vocês,
porque vocês só estão falando do Bolsonaro. A gente está num papo incrível aqui, que vem não a continuidade com o Jamil e agora com o Clemente. Então, comecem a parar de falar de Bolsonaro. Eu sei que vocês querem Bolsonaro na cadeia, nós também queremos, mas presta atenção no debate. Presta atenção no que a gente vai ter que disputar para pôr o Bolsonaro na cadeia. Então, assim, vocês precisam ouvir o que a gente está aqui e dialogar. Vocês estão com o Clemente aqui, estavam com o Jamil. E eu não vi uma pergunta concreta aqui. Então, assim, estou gostando do debate? Estou, mas, gente, por favor, né? Vamos lidar aqui também com a temática. Clemente. Olha, acho que talvez uma das nossas grandes tarefas é justamente isso que vocês falaram, da escuta, e a escuta é, de um lado, estar na situação e na condição em que as pessoas estão vivendo, né? No nosso caso, do movimento sindical, no local de trabalho, conhecendo. Evidente que nós não sabemos, talvez, se o Teseu tivesse que fazer uma organização sindical do pessoal de aplicativo, ele não ia conseguir fazer a porta da Petrobras, certo? Não ia fazer o trabalho que ele faz lá, certo? Por quê? Porque esses meninos e meninas não têm um local fixo de trabalho, então ele teria que repensar radicalmente toda a organização. Mas para que, de fato, esse trabalho que ele faz na Petrobras ou junto aos petroleiros possa ser feito junto aos trabalhadores, por exemplo, em aplicativos, é fundamental que esses trabalhadores sejam os sindicatos. São eles que têm que inventar esse tipo de organização. Evidente que na conversa comigo, com o Teseu, com todo mundo que está no movimento sindical, discutindo como é que eu faço. Então, nós vamos poder ajudá-los. Mas quem vai ter que fazer são eles. Conhecer a história, como é que foi, o que no passado o sindicato faz. Eu nunca me esqueço, há um tempinho atrás, eles fizeram uma greve aqui em São Paulo, os aplicativos, e a Folha de São Paulo estampou uma foto na capa dizendo que era uma foto assim: eu não quero CLT, de um trabalhador em aplicativo. Tipo, querendo dizer, olha, viu, essa turma aí não quer essas coisas que vocês, dirigentes sindicais, né, querem, eles fazem parte desse outro mundo. Aí a matéria via e perguntava para esse trabalhador: mas então o que vocês querem? Eu quero melhorar meu salário, eu quero direito à previdência, eu quero ter direito à saúde, eu quero ter direito a férias, eu não quero trabalhar 20 horas por dia. O que ele quer é aquilo que todo sindicato sempre fez. Bom, o que esse trabalhador precisa descobrir? É isso, ele precisa descobrir que o sindicato é isso. Mas isso é uma descoberta dele. Se ele não descobrir, não vai ter conversa com ele. Ele precisa descobrir isso. Como descobre? Bom, isso é o chamado trabalho de base. O que é o trabalho de base? É ele levar para ele esse conhecimento, essa informação. Como? Bom, nós temos que inventar. Como que os trabalhadores, no geral, descobrem o sindicato? Lutando. O principal meio do trabalhador descobrir o sindicato é lutar. Lutar por quê? Quando ele descobre o problema, descobre que tem um problema, se propõe a lutar, o sindicato oferece, ele conversa, ele discute, ele vê, ele avalia e resolve ir para a luta, né? Todo mundo vai para a luta? Não vai, é muito difícil, né? Quanto que é difícil? Quanto tempo demora, muitas vezes, para organizar uma greve para tratar de um problema sério? 1, 2, 3 anos de trabalho ali persistente, né? Todo dia conversando, explicando, e o cara que está vivendo o problema. Isso leva um tempo. Tem que escutar, tem que conversar, levar uma mensagem, assim por diante. Creio que nesse ano a nossa grande tarefa é levar a mensagem para o debate público de que é possível esse país ter uma outra trajetória de desenvolvimento. Não é possível porque a gente acredita em um sonho, não, porque nós já fizemos isso recentemente. Né? Nós temos a condição de ir para o debate entre 2 candidatos, por exemplo, muito fortes, que é o atual presidente e um ex-presidente, com 2 experiências de governo concreta. Nós não vamos com gente que nunca teve experiência. Vamos dizer, temos 2 presidentes concorrendo, tem outros candidatos que têm experiências concretas. Temos o Ciro Gomes, que é ex-governador e que foi ministro, e que tem experiência de fazer. Ou seja, nós temos pessoas que fizeram, como gestores públicos, uma forma de conduzir a nossa dinâmica econômica e social. Então, escolham no sentido de um debate que leve esperança, dizendo é outro caminho. Eu não gosto desse debate, não gosto no sentido de que eu acho que ele não é eficaz para o debate público, essa história de vamos prender o Bolsonaro, ele é fascínio,
isso não ganha um espaço de debate público que exige um processo eleitoral para que as pessoas tomem uma decisão. Nós não podemos transformar a escolha eleitoral no que eu gosto, no que eu não gosto, na minha fé, no time que eu torço. Não é disso que nós estamos falando, né? A tua fé, a tua escolha do time que você torce, por quem você gosta, de quem você não se gosta, são escolhas pessoais. Essa escolha que nós fazemos é uma escolha coletiva, é uma escolha no qual nós temos que compartilhar qual é a nossa esperança aplicada naquilo que nós queremos fazer para a nossa vida coletiva. Eu posso não gostar do Teseu, não achar ele um cara legal, mas eu posso considerar que ele é um bom governante e vou apostar nele, mas não gosto dele. Eu não tenho que gostar ou não do Teseu, eu tenho que considerar se o que ele está propondo faz sentido e eu aposto naquilo que ele está fazendo, né? Então, traduzir novamente a escolha política para esse âmbito mais geral, para esse âmbito onde a escolha que nós estamos fazendo não é do que eu gosto ou do que eu não gosto, mas daquilo que é melhor para a nossa vida coletiva, é muito importante. Levar a mensagem no debate público da esperança de que é possível ter um outro caminho, de que é possível voltar a crescer os salários, tudo isso que a gente sabe que é possível. Então, creio que uma das nossas grandes tarefas, como campo democrático e de esquerda, é sermos capazes de levar essa boa mensagem de que a eleição é um momento muito sério, é o momento talvez mais importante da nossa vida coletiva de fazer escolhas. E se a gente escolher errado, como nós escolhemos na última eleição, as consequências estão aí, são visíveis para todos. Se quer continuar escolhendo isso, bom, isso é a sociedade humana, né? Não adianta dizer que não, isso é um desvio da nossa sociedade, gente. Não, Bolsonaro não é um desvio da nossa sociedade. Bolsonaro é a expressão exata do que é a sociedade humana. Bolsonaro, Trump. Olhe para a Hungria agora e o presidente da Hungria. O presidente da Hungria é um fascínio como é o Bolsonaro. Aquela sociedade o elegeu pela 5ª vez. Uma sociedade elege aquele governante pela 5ª vez e não só elege apertado, elege ampliando a maioria, ou seja, este governo fascino na Hungria vai governar mais 4 ou 5 anos com uma maioria parlamentar maior ainda. Portanto, a nossa resistência institucional lá vai ser menor ainda. E veja, eles foram com uma frente ampla, unitária, para concorrer contra aquele presidente, e essa frente ampla, unitária, perdeu. Eu insisto no debate. Aqui no Brasil, tenho falado isso o tempo todo. Não há experiência histórica no Brasil de um presidente não ser reeleito. Nós vamos tentar fazer a primeira vez um presidente não ser reeleito no Brasil desde a retomada da democracia. Então, isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. A tendência é que esta sociedade dê mais 4 anos para o Bolsonaro, se a gente não fizer o debate correto. Então, a gente tem que acordar. Acordar no sentido de fazer a mobilização. E não nos esqueçamos que a militância que o Bolsonaro hoje mobiliza é uma militância talvez muito mais aguerrida do que a nossa. Mas muito mais aguerrida. Muito mais disposta a ir para fazer coisas que nós jamais faremos. E muito disposta a usar todos os recursos disponíveis na mão deles para garantir a eleição. E se eles não se reelegerem, eles vão tentar melar o resultado da eleição. E se não melarem, vão tentar inviabilizar quem for eleito, assumir e governar. Então, não é pouca a nossa tarefa pela frente, né? Porque recolocar a sociedade em um padrão civilizatório de relações sociais voltadas para o bem comum, para o interesse coletivo, vai ser uma tarefa longa. Talvez eu talvez jamais veja essa tarefa concluída, porque ela não será uma tarefa longa, não será uma tarefa curta, é uma tarefa longa. Creio que o esforço de fazer uma frente mais ampla, que consiga traduzir isso em um entendimento de reorganização das nossas instituições democráticas, em um entendimento do que é repactuar o jogo democrático com um sentido de país, ou seja, um pouco se aproximar daquilo que o Jamil disse. Olha, aqui onde que eu moro, independe do governo, o mundo vai caminhando mais ou menos por um mesmo caminho, né? Isso é uma construção social complexa de ser feita. Nós estamos
muito longe disso. Então, uma frente ampla aqui no Brasil, se eleita, deveria conseguir construir esse substrato político para que a sociedade brasileira tivesse uma outra trajetória, a gente pudesse absorver as nossas diferenças com outra possibilidade de composição, sabendo que talvez, com todas as nossas diferenças, nós podemos ter pontos convergentes, combater as desigualdades, acabar com a pobreza, acabar com a miséria, né? Bom, né, deixar com que os ricos tenham menos riqueza para que a sociedade seja um pouco melhor e que todo mundo aceite que isso é bom para todo mundo, né? Bom, são coisas básicas, mas mas isso é tão distante do mundo que eu imagino, sim, mas isso é tão real e tão próximo para milhões de pessoas que não têm nada disso, né? Então, a gente vai ter que dar um passo, né? Talvez um passo muito ainda longe daquilo que seria aquilo que todos nós desejamos. E esse ano é um ano muito importante, porque perder esse debate nessas eleições significará, acho que sim, colocar esse país em uma dinâmica que já vem sendo observada desde Temer e que vai ser muito difícil, né? Provavelmente, se fizermos isso, daqui a 4 anos vamos encontrar o Teseu trabalhando numa empresa privada, porque a Petrobras não será mais uma empresa pública. Já não é em grande medida, mas a riqueza que ela mobiliza não será mais essa. Nós vamos ter provavelmente milhões e milhões de trabalhadores com carteira verde e amarela sem direito, a ausência de direito passará a ser uma coisa predominante. Bom, nós sabemos qual é a consequência disso tudo. Viveremos de vale gás, vale creche, vale saúde, um monte de vale no nosso bolso para comprar com aquele vale miserável aquilo que é possível comprar. Quem não tiver vale, não compra. Quem é rico, compra com a riqueza que tem, e isso é a visão meritocrática que governa esse país, é assim que eles pensam esse mundo. E aí aquilo que eles pensam vai se materializar. Trabalhadora doméstica não pode andar de avião, não pode viajar, não pode ter férias, tem que ficar no seu lugar como semi-escrava. É assim que eles pensam essa sociedade e é assim que eles operam o mundo nas mais diferentes formas de organização econômica e social. Então, é um momento muito, talvez, um dos mais importantes períodos Clemente, da nossa história. Com certeza, as eleições das nossas vidas. Exatamente. E nós precisamos ter isso na nossa mente todos os dias. Como diz o Renato Pitaígue. E aí, Renato, tudo bem, querido? Bem bom te ver por aqui. O Bozo vai cair fora porque a gente vai dar um pé na bunda dele. O que a gente precisa é recuperar aquele orgulho que a gente tinha de ser brasileiro. Gente, eu estava ouvindo o Batista falar no programa do Miguel, que ele foi diretor dos BRICS, e aquela fase, assim, o Brasil assim, mandando médicos para Moçambique para orientar e formar, e sociólogos e antropólogos, a prevenção da AIDS, que era pandêmica em Moçambique. Ou então a Embrapa ajudando a fortalecer a cultura do caju, que os moçambicanos tomaram para si como sendo a sua fruta, faz parte do símbolo nacional. E era a Embrapa lá ajudando, em vários países africanos. Você viajava, e eu fui para alguns países africanos em 2009, 2010, quando a gente falava português, eles ficavam meio assim, achando que a gente era de Portugal. Quando eles descobriam que a gente era brasileiro, eles não falavam Pelé, Ronaldinho. Sabe o que eles falavam? Mr. Lula. Mr. Lula. Eu ouvi isso em muitos lugares que eu fui. Então, a gente tem aí no cenário, voltou para esse jogo, um player incrível que é Mr. Lula. A gente vai, né? E é um player que consegue, minha gente, falar a língua do povo. Consegue traduzir, né, com muita clareza, porque nunca esqueceu de onde veio. Então, a gente vai terminar esse programa mais para cima, Clemente, porque a gente vai reinventar o futuro. Ótimo, vamos nessa. Né? A gente vai com a nossa plataforma, a gente vai se organizar e se animar e espantar, né, essas trevas que tomou conta do país do golpe para cá. Eu queria me despedir, Lourdes, da boa noite, Teseu da boa noite, Clemente, dá um beijo no povo, que a gente está acabando. Então, foi muito boa essa conversa e
É a eleição das nossas vidas. Porém, se não der certo, na próxima a gente vai ter que votar para povo, porque nós vamos ter que começar do zero, porque está demais da conta isso. Gostaria de dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês, com essa audiência linda, com o Teseu. Clemente, prazer conhecê-lo, é a primeira vez aqui para uma entrevista. E é isso aí, e estamos juntos. A gente vai chamar o Clemente mais vezes, que ele tem um monte de coisa para contribuir, né, Teseu? Com certeza, vai ser as cartas das quintas-feiras agora. Você saiu do jazz, mas o jazz não vai sair nunca de você, meu amigo. Exato. Muito obrigado aí pela contribuição, sem dúvida, informações importantes, né? É uma enxurrada, a gente chegando já no final do dia com a mente cansada e vem mais informação, mas informações importantes e a forma bem didática que é falado também facilita a nossa vida, né? Então, só agradecer, parabéns, Flor, como sempre, e o nosso Fórum Sindical aí continua firme e forte. Firme e forte. Clemente? Não, bom, prazer estar com vocês, Lourdes, Teseu, Maria. É um prazer estar com vocês, com aqueles e aquelas que nos acompanharam, participaram, colocar à disposição. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem e vamos com a certeza de que nosso trabalho vai mudar o jogo e que nós vamos ter um resultado, e esse resultado depois nós vamos discutir como é que nós vamos sustentar, o que nós vamos fazer e como que nós vamos lutar. Mas agora é mudar o sentido das coisas e outubro é essencial. Não há nada mais importante do que isso nas nossas vidas em 2022. Espero que a gente esteja junto e que a gente seja bem-sucedido nessa nossa grande empreitada. Seremos. Gente querida que nos acompanhou, Serginho, você está por aí? Olha, tem um público, a gente tem um público bem fiel, e aqui é bacana, porque tem pedreiro, tem consertador de bicicleta, tem professor, tem sindicalista, é bem bacana, a gente tenta falar uma linguagem que todo mundo possa nos entender, né? E aí, não se esqueçam que na nossa última quinta-feira a gente tem Marcos Coimbra aqui para a gente fazer o balanço das pesquisas eleitorais, e a gente vai tentar trazer, ou quinta-feira que vem, ou na próxima, o Eduardo Moreira, para a gente fazer um bate-papo aqui, né, da economia, dessa financiarização, como esses caras estão pegando nossa renda, nosso trabalho e transformando, né, em lucro para uma parcela minúscula, não é nem 1% da população, enquanto 99% está tentando sobreviver. Então, acompanhe o Fórum Sindical, toda quinta-feira, às 18h30, espalhem nosso link. No sábado, a gente faz reprise do Fórum Sindical, só o recorte do Fórum Sindical está lá na nossa playlist, mas ele é lançado no sábado pela manhã. Então, aproveitem, vão lá olhar o programa que a gente fez sobre a ditadura militar. Vocês não vão se arrepender. É um programa que toca fundo no coração da gente, para a gente ter essa memória muito presente. E esse programa vai estar sábado agora também. Clemente, Lourdes, Teseu, beijo imenso, gente.